E se te dissermos que a bola de ouro de 2015 pode ter ido para a pessoa errada? Hoje vamos mergulhar nos dados. E você pode se surpreender com o que vai descobrir. Naquele ano, o Barcelona foi praticamente imbatível. Venceu tudo o que podia. La Liga, Copa do Rei, Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes. O famoso trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, fez história. Mas enquanto todos os holofotes pareciam apontar para Lionel Messi, havia quem enxergasse outro nome como o verdadeiro motor do time. Neymar viveu sua temporada mais letal até então. Marcou em quartas, semifinais e final da Champions League. Foi artilheiro da competição. Decidiu partidas em que Messi passou em branco. Mas mesmo assim, terminou em terceiro na votação da Bola de Ouro, atrás do companheiro de time e de Cristiano Ronaldo, que sequer levantou um troféu naquele ano. É aqui que o debate começa. O prêmio deveria reconhecer o craque mais popular, o mais midiático, ou o mais decisivo? A resposta não é tão simples. Por isso, hoje não será um comentarista ou um ex-jogador quem vai dar o veredito. Será a inteligência artificial, analisando dados objetivos frios e imparciais. Vamos colocar na mesa tudo o que importa. Números, títulos, impacto em campo, regularidade, influência tática e presença nos grandes momentos. Nada de favoritismo, nada de nome mais forte. Apenas performance pura. E talvez ao final você mude de opinião. Talvez perceba que aquela bola de ouro, entregue em uma cerimônia reluzente a Lionel Messi, poderia muito bem ter ido para o brasileiro que encantou a Europa com gols, dribles e decisões. A história da temporada 2014-15 será recontada agora, sob um novo olhar. Um olhar clínico, sem paixão, que busca a verdade que tantos ignoraram, porque às vezes o justo é ofuscado pelo já consagrado. Prepare-se. A IA vai responder: Messi ou Neymar? Quem deveria ter vencido a Bola de Ouro de 2015? Na temporada 2014-15, o Barcelona viveu um de seus anos mais memoráveis. E muito disso se deve à eficiência ofensiva do trio formado por Messi, Suárez e Neymar, o famoso MSN. Mas quando separamos os dados por jogador, a comparação entre Messi e Neymar revela nuances importantes. Vamos aos números. Lionel Messi encerrou a temporada com 58 gols e 31 assistências em 57 jogos oficiais pelo Barcelona. Uma média impressionante de participação direta em gol a cada 0,77 jogo. Ele foi o artilheiro de La Liga com 43 gols, além de distribuir 18 assistências no campeonato nacional. Em termos de volume bruto, nenhum jogador na Europa teve números tão altos quanto ele naquele ano. Neymar, por sua vez, marcou 39 gols e deu 10 assistências em 51 jogos. São números inferiores, é verdade, mas a grande diferença está no contexto desses gols. Dos 10 gols que marcou na Champions League, por exemplo, 7 foram nas fases finais, quartas, semifinais e final. Ele não apenas marcou, ele decidiu. No recorte da Champions League, ambos empataram na artilharia com 10 gols. No entanto, Messi marcou 5 vezes na fase de grupos. Neymar brilhou quando a pressão era maior. 2 gols nas quartas contra o PSG, 3 nas semifinais contra o Bayern e 1 na final contra a Juventus. Ninguém foi mais letal nos momentos decisivos do que ele. Nas finais de torneios, Messi ficou sem marcar tanto na decisão da Champions quanto no Mundial de Clubes. Já Neymar deixou sua marca nas duas. Além disso, o brasileiro foi fundamental na Copa do Rei, marcando na semifinal e na final. Seus gols não inflaram em jogos menores. Eles surgiram quando tudo estava em jogo. Quando analisamos eficiência, Neymar teve uma média de 0,76 gols por jogo e participou diretamente de um gol a cada 1,1 jogo, levemente abaixo de Messi, mas com maior impacto nos momentos cruciais. E para um jogador de apenas 23 anos, competindo ao lado de 2 monstros do ataque, esse desempenho ganha ainda mais peso. É importante lembrar que Neymar também jogava mais aberto pela esquerda, sendo o mais sacrificado taticamente do trio. Suárez era o centroavante. Messi tinha liberdade total para flutuar.
Mesmo assim, o brasileiro conseguiu manter alta produção ofensiva e foi o único a marcar gols nas 3 principais competições do time: La Liga, Champions e Copa do Rei. Em resumo, Messi teve a temporada mais consistente e volumosa, mas Neymar foi o jogador mais decisivo nas fases críticas. Os números apontam para um equilíbrio inesperado. O que parecia uma vitória clara de Messi começa a parecer discutível. Se existe um torneio capaz de definir o melhor jogador do mundo em uma temporada, esse torneio é a Champions League. E na edição 2014-15, o Barcelona foi dominante do início ao fim. Mas, ao olhar de perto, vemos que o herói silencioso da campanha não foi quem todos esperavam. Foi Neymar. Na fase de grupos, Messi brilhou com 5 gols e assistências importantes. Já Neymar teve participação mais discreta, poupando sua força para o que viria depois. Foi a partir das quartas de final que o brasileiro assumiu o protagonismo, e o mundo começou a perceber sua ascensão. Contra o Paris Saint-Germain, nas quartas, Neymar marcou 3 gols em 2 jogos, sendo o destaque absoluto da classificação. Enquanto Messi teve atuações mais contidas, Neymar desequilibrou com dribles, finalizações precisas e presença de área. A defesa francesa simplesmente não conseguiu pará-lo. Nas semifinais contra o Bayern de Munique, Neymar repetiu a dose: 2 gols no jogo de ida no Camp Nou e mais 1 no jogo de volta em Munique. Esses gols garantiram a vaga na final e derrubaram o time de Guardiola. Messi, por sua vez, foi brilhante no jogo de ida com um golaço antológico, mas passou em branco no segundo confronto. E então veio a final contra a Juventus em Berlim. O jogo estava tenso, com o placar em 2-1 quando Neymar sacramentou o título com o gol que fechou o caixão. Um contra-ataque letal aos 96 minutos. Messi não marcou, e apesar de ter criado jogadas importantes, ficou mais apagado. Já Neymar, com o gol na final, tornou-se o único jogador a marcar nas quartas, semi e final daquela Champions. Ao fim do torneio, Neymar dividiu a artilharia com Messi e Cristiano Ronaldo. 10 gols cada. Mas dos 3, foi o único com gols em todos os mata-matas. Isso não é coincidência, é consistência sob pressão. É frieza nos momentos em que o mundo inteiro está assistindo. Além dos gols, Neymar participou diretamente de jogadas que resultaram em outros tantos. Ele sofreu faltas que abriram o campo, puxou marcações e deu profundidade ao ataque. Sua mobilidade e ousadia foram peças-chave para a fluidez ofensiva do Barça nos momentos mais difíceis. Quando falamos em Champions League 2015, Messi fez mágica em alguns momentos. Mas Neymar fez história. Seu desempenho foi tão marcante que muitos analistas afirmam: se o prêmio Bola de Ouro fosse entregue só pelo que aconteceu na Champions, Neymar deveria ter vencido com sobras. Lionel Messi não era apenas um jogador em 2015, era uma entidade, um nome que transcendia o futebol, que arrastava multidões e que carregava uma narrativa quase mitológica. Depois de perder a Bola de Ouro nos 2 anos anteriores para Cristiano Ronaldo, havia uma sensação de que aquele era o ano da redenção. E talvez esse sentimento tenha influenciado mais do que os dados em si. A imprensa europeia já tratava Messi como favorito antes mesmo da final da Champions League. Suas atuações mágicas contra o Manchester City e o Bayern nas fases anteriores foram suficientes para reacender o encantamento da mídia com sua genialidade. Neymar, mesmo brilhando nos mesmos jogos e marcando os gols mais decisivos, ainda era visto como coadjuvante de luxo. Esse desequilíbrio de narrativa teve efeito direto nos votos. Muitos jornalistas e capitães de seleções votaram por tradição, por nome, por histórico, não necessariamente pela temporada isolada. O peso simbólico de Messi, somado à sua popularidade mundial, foi quase imbatível. Neymar ainda era o jovem promissor, o futuro. Mas não, segundo eles, o presente. Outro fator importante foi o marketing. Messi contava com uma estrutura consolidada de imagem. Era garoto propaganda global da Adidas, ícone de campanhas internacionais e símbolo de estabilidade esportiva. Neymar, por outro lado,
ainda transitava entre o talento em ascensão e a personalidade polêmica, algo que a mídia europeia frequentemente explorava com ambiguidade. Além disso, existia o chamado efeito Messi, a ideia de que se ele teve uma temporada muito boa, isso automaticamente o colocava acima dos demais, independentemente do que os outros tivessem feito. O argentino havia se tornado a régua com que todos os outros eram medidos. E quando ele jogava bem, parecia impensável votar contra. Mas e se o nome no lugar de Neymar fosse outro? E se um europeu com os mesmos números tivesse feito os mesmos gols nos mesmos jogos? Talvez a narrativa tivesse sido diferente. Talvez os holofotes tivessem se voltado para aquele jogador. O que vemos nesse caso é o quanto o prestígio acumulado ao longo dos anos pode obscurecer o julgamento de uma temporada específica. Isso não tira os méritos de Messi. Ele foi brilhante. Mas a análise da temporada isolada, sem o filtro do legado, sem o peso da história, mostra que Neymar teve, no mínimo, impacto equivalente e em momentos até maior. E no prêmio de melhor jogador do ano, não do século, isso deveria importar. O peso simbólico desequilibra a balança. E talvez em 2015, tenha sido isso que impediu Neymar de levar para casa o troféu que suas atuações sugeriam merecer. A cerimônia da Bola de Ouro de 2015 foi marcada por sorrisos, elogios mútuos e clima de celebração. Mas por trás do palco reluzente da FIFA, um debate fervilhava entre especialistas, torcedores e até ex-jogadores. Neymar havia sido injustiçado? Afinal, ele sequer ficou em segundo lugar. O posto foi de Cristiano Ronaldo, que naquele ano não conquistou títulos importantes. Na votação oficial, Messi levou a Bola de Ouro com 41,33% dos votos. Cristiano Ronaldo ficou com 27,76% e Neymar com 7,86%. A distância entre o brasileiro e os dois primeiros foi abismal. Mas essa diferença não refletia a temporada. Refletia o peso histórico dos nomes envolvidos. Neymar havia feito a temporada da vida dele. CR7 não. A estrutura da votação também levanta questionamentos. Os votos são divididos entre capitães de seleções, técnicos e jornalistas. Muitos votam com base em preferências pessoais, idolatria ou estratégias políticas dentro do futebol. Não são poucos os relatos de votantes que nem sequer assistem à maioria dos jogos da temporada europeia. Alguns capitães votaram em Messi quase automaticamente, como se fosse uma formalidade. Outros incluíram Neymar em segundo ou terceiro lugar por cortesia. Mas poucos olharam para o que realmente aconteceu em campo. O impacto do brasileiro nos títulos do Barcelona foi subestimado, ou pior, ignorado. A imprensa brasileira reagiu com certo conformismo. Alguns veículos apontaram a injustiça, destacando a artilharia da Champions e os gols decisivos de Neymar. Mas no cenário internacional, poucos bateram nessa tecla. A narrativa predominante era a da consagração de Messi. Poucos se deram ao trabalho de comparar, jogo a jogo, o peso das atuações. Entre jogadores e ex-jogadores, no entanto, houve mais vozes discordantes. Craques como Cafu, Rivaldo e Ronaldinho sugeriram que Neymar merecia no mínimo ter ficado em segundo lugar. Até figuras como Zlatan Ibrahimovic e Clarence Seedorf fizeram comentários públicos sobre a relevância de Neymar naquela temporada. O reconhecimento entre colegas existia, mas não foi suficiente para mudar o curso da votação. Nas redes sociais, a mobilização foi intensa. Campanhas como Wiki o Mundara Ballon d'Or Neymar circularam com força, especialmente na América Latina. Torcedores lembraram que Neymar foi decisivo em mais finais e jogos grandes que Messi, e muitos argumentaram que os prêmios individuais continuam presos a uma lógica de nome e legado, em vez de mérito real de temporada. A repercussão deixou uma marca. Mesmo com o terceiro lugar, Neymar provou ao mundo que podia estar entre os gigantes. Mas a sensação que ficou foi de que aquela bola de ouro foi decidida antes do apito final da temporada. E que talvez os dados e a justiça esportiva tenham perdido para a nostalgia e o favoritismo consolidado. A inteligência artificial não tem memória afetiva, não idolatra camisas, não se emociona com narrações épicas. Ela observa números,
analisa contexto e busca padrões. E diante da temporada 2014-15, os dados contam uma história muito mais equilibrada do que a votação final da Bola de Ouro indicou. Messi brilhou, mas Neymar foi em muitos momentos mais determinante. Messi terminou a temporada com 58 gols e 31 assistências, uma performance extraordinária. Neymar marcou 39 gols e deu 10 assistências. Em números absolutos, Messi levou vantagem, mas a IA reconhece que números isolados não definem tudo. O peso de cada gol e assistência, o momento em que ocorrem e o impacto nos títulos conquistados são variáveis cruciais. Na Champions League, os dois empataram com 10 gols cada, mas Neymar foi o único a marcar nas quartas, semifinais e final. Ele foi decisivo quando o nível era mais alto, contra defesas mais organizadas, sob máxima pressão. Messi teve uma atuação mágica contra o Bayern no jogo de ida, mas passou em branco na final, algo que a IA considera como um fator de peso negativo. Em finais de torneios, Neymar marcou em todas, Messi em nenhuma. No Mundial de Clubes, Neymar deu assistência, Messi marcou um gol. Mas na Copa do Rei, foi o brasileiro quem brilhou. A IA avalia o desempenho em finais com peso maior, pois são esses momentos que definem títulos e, por consequência, a temporada. Taticamente, Neymar teve funções mais rígidas. Atuava aberto, fazia recomposição, marcava a lateral. Messi tinha liberdade total. E mesmo com essas limitações, Neymar produziu quase 50 participações diretas em gol na temporada. Isso indica eficiência em menor espaço de manobra, algo que os algoritmos reconhecem como diferencial técnico e físico. No critério de regularidade, Messi foi mais constante ao longo do ano. Neymar teve picos de atuação extraordinários nos jogos grandes, mas passou por alguns momentos de oscilação em jogos menores. A IA pondera isso como um ponto positivo para Messi, mas não suficiente para anular o impacto dos grandes jogos. Quando os dados são inseridos em um modelo de análise ponderada, considerando estatísticas brutas, impacto em decisões, contexto tático e peso simbólico, o resultado final é apertado. Extremamente apertado. Mas, surpreendentemente, a IA aponta Neymar como o jogador mais influente na temporada 2014-15 do Barcelona. Sim, Messi teve mais números, mas Neymar teve mais decisões. E num prêmio que busca coroar o melhor jogador do ano, a IA conclui: a Bola de Ouro de 2015 deveria ter sido entregue a Neymar Jr. O futebol é feito de magia, de momentos inesquecíveis e de narrativas que marcam gerações. Mas ele também é feito de injustiças silenciosas, daquelas que passam sem alarde, mas que deixam feridas abertas no coração dos torcedores mais atentos. A temporada 2014-15 foi uma dessas ocasiões. Enquanto o mundo aplaudia mais uma bola de ouro para Lionel Messi, muitos sabiam, no fundo, que algo não estava certo. Neymar viveu aquele ano como protagonista oculto. Não pelas sombras, mas pela incapacidade do mundo em enxergar além do brilho de Messi. Ele não teve apenas números, ele teve momentos, aqueles que fazem a diferença entre ganhar e perder, entre ser lembrado ou esquecido. Nas fases mais difíceis, foi ele quem apareceu. Foi ele quem carregou. Quando olhamos para trás, vemos um jovem de 23 anos dominando a Europa com uma confiança que poucos tinham. Um brasileiro ousado, que sorria ao driblar, mas que também sabia ser decisivo quando o jogo pedia seriedade. Neymar não jogava apenas bonito, jogava eficaz. Jogava como campeão. Jogava como bola de ouro, mas talvez o mundo não estivesse pronto. Talvez ainda fosse cedo demais para aceitar que o reinado poderia mudar de mãos. A verdade é que o nome Messi já vinha com um peso que não cabia mais em análise técnica. Era mito, e mitos raramente são desafiados com justiça. A inteligência artificial, fria e imparcial, não se deixa levar por camisas, sorrisos ou memórias. Ela olha para os números e para o impacto real. E quando fez isso, concluiu. Em 2015, Neymar foi o jogador mais influente da temporada. Pode não ter ganhado a bola de ouro,
mas ganhou o respeito de todos que enxergam além do óbvio. Hoje, anos depois, muitos voltam àquele ano e repensam. Analistas reavaliam seus votos, torcedores recontam os gols, jornalistas revisitam os jogos. E a pergunta ecoa: por que não Neymar? Talvez essa pergunta nunca tenha uma resposta definitiva. Mas o simples fato de existir já mostra que algo ficou mal resolvido. No final, a história foi escrita com outra assinatura. Mas os dados guardam a verdade. Uma verdade que não envelhece. E se a bola de ouro de 2015 tivesse sido decidida apenas pela razão, Neymar teria levado o troféu para casa. E agora é com você. Sabendo tudo o que viu, revendo os números, os jogos, os momentos, quem foi o melhor jogador do mundo em 2015? Messi ou Neymar? Comente, compartilhe sua visão. E continue com a gente na missão de buscar as respostas que a história esqueceu de dar.